This age of darkness. Fundação é um seriado de ficção científica da Apple TV Plus, é inspirado de alguma forma em alguns elementos também da famosa série de livros da Fundação do incrível Isaac Asimov e acaba de retornar em sua segunda temporada. E aqui no canal vamos acompanhar episódio a episódio, pelo menos eu vou tentar, assim como nós fizemos mais ou menos lá na primeira temporada do ano de 2022. E para aqueles que acabaram de chegar, eu posso antecipar para vocês que o seriado possui uma produção primorosa, efeitos especiais vibrantes ao olhar, e que se você o assiste como uma série, como uma história qualquer, esta seria uma série acima da média. Eu acredito que seria uma série, na verdade, bem acima da média. O problema é realmente você conhecer os livros e perceber o quão diferentes são os personagens, as suas personalidades, os cenários e até mesmo a própria história. I have dreams sometimes about things that will happen, and I wake up terrified. Eu percebo que este primeiro episódio ele pode ser dividido em 3 núcleos principais que eventualmente conversam entre si, seja no tempo agora ou no tempo futuro dentro da própria série. O primeiro e mais interessante para mim de todos esses 3 núcleos é o núcleo que envolve o Imperador Cleon e os seus clones. Desde a temporada anterior, este é o núcleo que tem mais elementos de ficção científica forte, né? Aquela ficção científica hardcore, com desdobramentos também mais interessantes. E como soubemos na temporada anterior, o Império ele é fundado sobre uma pedra angular, que é a pedra angular da dinastia dos clones do Imperador Cleon, que dessa forma se mantém no poder, coexistindo sempre em 3 formas. O mais novo, chamado Irmão Alvorecer, o Imperador Dia, né, o Irmão Dia, que representa o hoje, e o Irmão Crepúsculo, que representa, ou melhor, que é representado pelo clone na terceira idade. E à medida que o próprio ciclo da vida avança, os clones se sucedem em seus papéis. E como também descobrimos no final da temporada anterior, existe uma crise crescente dentro da própria dinastia dos clones, pois parece-nos que houve uma espécie de sabotagem genética na matriz que é utilizada para a geração dos novos clones. E assim, eles iniciam um processo de distanciamento genético entre si. E neste primeiro episódio vemos que os Cleons estão realmente se distanciando geneticamente e também divergindo entre suas condutas e governabilidade. O Irmão Dia, né, representado pelo Imperador, aquele que possui a maior parte do poder em mãos no momento, está planejando se casar com uma rainha de um reino outro, que é a Rainha Sareth, não só como forma de aliança política, visando fortalecer um império já moribundo, né, que já mostra sinais de enfraquecimento, mas principalmente para gerar um herdeiro. E como isto representa o fim da dinastia genética, atualmente em vigor, gera também, assim, uma tensão importante entre os clones, entre o Irmão Alvorecer, Alvorada, e o Crepúsculo. E ainda sobre este núcleo, chama a atenção o destaque que é dado ao personagem do androide Demerzel, que não apenas é aquele cuidador, aquela cuidadora e assistente conselheira do Império, mas que passa também a ter um envolvimento afetivo e sexual com o Império. O que por si abre um leque gigante, na minha opinião, de possibilidades dentro da história e nas discussões sobre robótica, sobre artificialismos. Eu imagino, inclusive, que existirá no futuro da série alguma discussão sobre inteligências artificiais que utilizará justamente este gancho, o desenvolvimento deste personagem como alicerce. No segundo núcleo da história encontra-se o personagem Hari Seldon, ou melhor, a consciência do personagem, que é o pai da psicohistória, e que também é responsável direto pela fundação e a sua biblioteca galáctica. Resumidamente, ele é responsável pelo plano de salvar a humanidade dos muitos milênios de barbárie gerados pela degeneração do atual império. E eu gostei da ideia de manter sua consciência aprisionada em um dispositivo de computação super avançado. Eu gostei muito dos cenários imaginativos, tridimensionais, da representação das sombras de uma quarta dimensão em 3 dimensões. E, inclusive, lembrei bastante daquele vídeo clássico, né, do Carl Sagan explicando sobre o que seriam as dimensões, né? Ele explica o que seria 1, 2, 3 dimensões e faz suposições sobre a quarta e outras dimensões também. Se você já assistiu esse vídeo no YouTube, é bem facinho de encontrar e provavelmente quando assistir este episódio do seriado você também vai lembrar.
E eu também achei importante a permanência do personagem do Harry Seldon, porque alguém deverá liberar a humanidade, pelo menos em ideia, diante das muitas crises Seldon que colocará a humanidade, né, a existência da humanidade à prova. Despair, death, destruction. Já o terceiro e controverso núcleo da história é formado pelos personagens Gal Dornick e Salvor Hardin. Estes são os dois personagens que, na minha opinião, foram mais modificados. Eles foram tão modificados que em nada lembram os personagens que aparecem lá no primeiro livro da série. Eu digo, eles foram modificados tanto que a única relação, né, com aqueles personagens originais são os nomes que foram preservados, mas todo o restante é distante e disforme. E sendo bem sincero, é também o pior núcleo, porque tem a pior história, as piores justificativas e os piores e mais fracos elementos de verossimilhança dentro deste universo proposto. Resumidamente, para manter as personagens vivas na história, elas foram mantidas vivas em criogenia. Novamente, né, não é a primeira vez que isso acontece, que esse recurso é utilizado dentro do seriado, inclusive por mais de um século. Coincidentemente, após o acidente com suas naves, elas se encontram presas no mesmo planeta devastado. E agora elas se descobriram como mãe e filha, sendo a filha mais velha do que a mãe. Uma filha fruto de uma fertilização de um óvulo doado num passado remoto completamente aleatório. Então você vai percebendo que são muitos os malabarismos que são feitos dentro da história, muitas costuras mal feitas para tentar justificar a permanência destas personagens. E que são sim as personagens mais fracas, mais mal construídas, que não convencem dentro do seriado. Ou seja, existe uma verdadeira bagunça temporal, os personagens são forçadamente mantidos na história e por isso seus papéis se distanciam cada vez mais e mais daqueles escritos originalmente. Por fim, eu percebo desde a temporada anterior que a personagem do Salvor Hardin, né, a personagem Salvor Hardin, possui sonhos e uns lampejos, umas espécies de lampejos com visões revelatórias, né, revelações que provavelmente será usado para a introdução dos poderes imprevistos do personagem o Mulo, que aparece já no segundo livro da Fundação. Mas eu quero deixar bem claro que isso é só uma especulação da minha parte. Uma primeira impressão sobre este retorno do seriado é que a sua qualidade de produção foi mantida, ele possui muitos efeitos especiais soberbos e muito bonitos, os costumes dos personagens são igualmente primorosos, assim como os seus efeitos de som também são muito bons. E como eu disse anteriormente, lá no comecinho desse nosso vídeo, se você assiste a este seriado, a essa história como uma história qualquer, certamente seria esta uma série acima da média, só por trazer tais elementos tão bem desenvolvidos, né? O problema aqui é realmente conhecer os livros, perceber o quão diferentes são os personagens, suas personalidades, os cenários e até mesmo a própria história. Não podemos assistir Fundação pensando ser simplesmente uma adaptação, pois na verdade parece muito mais um roteiro inspirado que carrega em si elementos da Fundação. Bom, e é isso, pessoal. Mais uma vez estamos aqui começando a comentar episódios de um novo seriado, né, de uma nova temporada da Fundação. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Aqueles que quiserem podem compartilhar aqui nos comentários embaixo as suas impressões, o que acharam do nosso vídeo e do seriado também, do episódio novo. Nos vemos muito em breve. Fiquem todos bem. Tchau.